Deus nosso Pai, Senhor dos céus e da terra, sabiamente os teus emissários nos esclarecem que, para sentirmos a sua presença entre nós, basta que olhemos as tuas obras. A sua presença entre nós se torna evidente ao nos depararmos com tamanha engenhosidade e beleza de toda a natureza que nos cerca. O manancial de recursos que a terra nos oferece, a pureza de suas águas, a fertilidade do solo, a oferta sadia dos alimentos nativos, das florestas, das matas e dos campos. Toda a sua obra sustenta e propicia a nossa existência nesse admirável planeta. Ao observarmos o firmamento, então, a nossa admiração cresce ainda mais. Milhares de planetas, estrelas, galáxias, compondo o universo. O mais importante é que todos esses elementos apresentam um comportamento harmônico, como uma grande orquestra divina, onde cada instrumento tem a sua melhor atuação. Mediante tamanha constatação, fica a reflexão. Nós também somos obras de Deus, os únicos seres dotados de inteligência, e com essa capacidade interagimos o tempo todo com essa obra divina, fazendo parte desta orquestra. Também somos capazes de observar e sentir o quanto a nossa interação tem sido danosa, movida severamente pelo nosso egoísmo, tornando-se necessário que cada um de nós, caindo em si, busquemos Jesus para o nosso aprimoramento moral, aprendendo com Ele a respeitar e colaborar para que o reino de Deus se torne uma realidade natural entre nós. Nos ajude, Jesus, a encontrarmos o caminho do amor e da caridade para alcançarmos as virtudes e, colaborando uns com os outros, possamos ser instrumentos de luz nesta grande orquestra divina. Muita paz no coração de todos. Assim seja. Quem sobe a montanha aspira ar puro e descortina mais amplas paisagens. Aquele que movimenta perfumes aromatiza-se e beneficia-se com as agradáveis essências. Quando alguém ora, enternece-se na blandícia da comunhão com Deus, experimentando renovação íntima e paz. A oração dulcifica o ser, ilumina-o, acalma-o, renova-o, dá-lhe vida. Orar é como arar, é produzir valiosos recursos de sustentação do equilíbrio. Transferindo esse tesouro para outrem realizá-lo, perde-se a energia que se irradia do Pai na direção do suplicante. Embora a onda mental daquele que ora alcance quem necessita e a intercessão propicie socorro, o ato pessoal de orar é poderoso veículo de elevação espiritual. Habitua-te à oração para pedir, para louvar e para agradecer a Deus sempre. No clima de harmonia que desfrutes, orando, intercede pelo teu próximo, mas concita-o a fazê-lo também, a fim de que ele se impregne de luz. Meus irmãos, boa noite. Eu espero que Jesus nos tranquilize bastante, que tenhamos muita paz. Estamos iniciando um novo ano da nossa etapa encarnatória aqui no nosso planeta. Nós temos passado por fases
que estão nos experimentando bastante e que Jesus nos inspire e nos proteja para que nós consigamos ter criatividade, força de vontade, discernimento para podermos vencer os desafios e nos tornar pessoas melhores. Nós vamos hoje estudar uma passagem que vem de Jesus, que é uma bem-aventurança, e Allan Kardec, na sua didática, ele colocou essa passagem também em O Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o item de estudo hoje é o item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra. Esse item 13, ele está inserido no capítulo 7, como eu falei, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse Bem-aventurados os pobres de espírito é uma das bem-aventuranças de Jesus. Jesus, quando estava sabendo já que vinha findando o seu tempo de encarnação aqui na Terra, ele fez uma compilação dos seus ensinamentos e concentrou todos os seus esforços teóricos em alguns ensinamentos síntese que são conhecidos como as bem-aventuranças. Então, essa bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, é a primeira delas, a primeira das bem-aventuranças de Jesus. E quando nós falamos em pobres de espírito, nós podemos entender também humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito significa bem-aventurados os humildes. E por causa das nossas inferioridades morais, nós temos muitas, né? Nós não raramente confundimos a inteligência, a capacidade intelectual com coisas antagônicas do que seria a humildade. Então, a inteligência, ela não raramente caminha paralela com a presunção, com a vaidade, com muita vaidade, com a autossuficiência. E o nosso mundo tem um respeito grande pelas pessoas consideradas inteligentes e muitas vezes o mundo, as pessoas chegam até mesmo a promover uma espécie de veneração às pessoas que são classificadas como inteligentes. E por causa disso, os inteligentes, que são humanos também, eles podem desenvolver essas características morais inferiores como a presunção, que deveria ser o contrário. Que deveria ser o contrário, como Jesus colocou na sua bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, por causa desse antagonismo que existe, nós vamos estudar esse assunto hoje, tentando compreender qual foi a intenção de Kardec ao colocar esse assunto, a missão do homem inteligente na Terra, justamente como um subitem do tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, inicialmente, nós entendemos que não foi uma coincidência simples que Allan Kardec tenha feito isso. Allan Kardec, ele, como nós sabemos, era um grande estudioso, um pedagogo, uma pessoa que tinha afinidade pelo ensino e uma habilidade grande para ensinar, um professor, um bom professor que lecionou várias matérias no seu tempo de encarnado, e ele foi o escolhido para a codificação da doutrina espírita exatamente pela sua capacidade de síntese, pela sua habilidade pedagógica. Então ele fez assim, ele colocou as coisas correlatas, os temas correlatos, em capítulos específicos da sua obra da codificação da doutrina espírita. O termo inteligência, ele difere por completo de formação estudantil, formação acadêmica, por exemplo. Tem pessoas que falam, fulano tem um curso superior da área tal, então é uma pessoa inteligente. Infelizmente não é assim que
que acontece. Tem muitas pessoas que têm formação acadêmica até mesmo mista, estudam mais de um curso superior, mas não são muito dotadas de inteligência. E essa conclusão, ela fica cada vez mais dilatada nos tempos atuais, em que nós sabemos já as ciências, né, principalmente a psicologia e a pedagogia também, defendem que inteligência tem várias facetas, tem vários ramos em que a inteligência pode se manifestar. Então, ser inteligente já sabemos que não é a mesma coisa que ser instruído. São coisas diferentes. Assim como ser inteligente é diferente de ser culto. A pessoa ter cultura não quer dizer que seja inteligente. Às vezes tem cultura, tem conhecimento geral em algumas áreas, mas a pessoa não tem habilidade muito grande de raciocínio para outras. Por isso a gente vê a abrangência tão grande que o termo inteligência tem. Então, voltando ao que se fala muito hoje tem, por exemplo, nos prismas da inteligência, né? A inteligência emocional, que se fala muito, inclusive já foi uma tese de um autor, Goldberg, uma tese muito profunda, bacana que ele fez, mostrando a habilidade emocional de se desenvolver a inteligência. Tem inteligência racional, tem inteligência financeira, por exemplo, inteligência social. Tudo isso são modalidades de inteligência. Então nós não podemos confundir apenas como sendo formação estudantil. É diferente disso. E aí então, nasce o nosso questionamento, né? Qual a relação que existe entre a missão do homem inteligente na Terra com a humildade? Qual a intenção, qual o objetivo de Kardec ao colocar esse subitem, a missão do homem inteligente na Terra, dentro do tema que fala da bem-aventurança, que remete à humildade? Então, para responder isso, vem o questionamento: por que Deus nos fez? Por que Ele nos colocou aqui no mundo? Deus não é um perdulário qualquer. Deus não desperdiça nada, esforços, não desperdiça intenções, não desperdiça pessoas. Embora Ele tenha poder irrestrito, inteligência incomparável, e Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser, mas Deus não desperdiça nada. Então, se Ele nos colocou nesse mundo e nós estamos agora vivendo a nossa encarnação nas circunstâncias que estamos enfrentando, tudo tem um propósito. Deus colocou como intenção inteligente. Isso aí é fato, né? Podemos muitas vezes não compreender qual seja a intenção divina, mas sabemos que tem uma intenção e que ela é uma intenção inteligente. E Allan Kardec, na codificação, no Livro dos Espíritos, ele fez, dentre as várias perguntas para os espíritos superiores, ele fez uma que está no Livro dos Espíritos com o número de 573. Allan Kardec perguntou em que consiste a missão dos espíritos encarnados. E os espíritos responderam: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Essa foi a resposta dos espíritos. Então, nós encarnados, em suma, nós temos um compromisso com as pessoas, um compromisso com o mundo, um compromisso com a dinâmica, como as coisas acontecem na vida. Quando nós nos referimos ao ponto inteligência, isso também não passa por acaso. Se nós naturalmente já temos um compromisso com todas as coisas que nos circundam, quando nós nos referimos à nossa inteligência, a noção de compromisso amplifica bastante. A inteligência
tem que ter uma finalidade útil nas nossas relações com as pessoas, com as coisas de modo geral. Nós sabemos também já, e a filosofia nos mostra isso cada vez melhor, né? Que existe uma interconexão entre as pessoas. Nós temos elos que nos conectam com as pessoas. Isso existe, com as pessoas na nossa vida, né? E nesse mundo nosso, é um mundo cheio de contrastes, de toda ordem, toda forma de contraste. Inclusive o contraste de oportunidades e o contraste de acesso ao conhecimento. É diferente, nós sabemos muito bem, não é nem preciso detalhar muito na explicação, porque isso é nítido para todos nós. Então, no mesmo mundo, no mesmo planeta em que existe um país tão organizado e desenvolvido igual a Finlândia, por exemplo, Singapura, são países classificados como países de primeiro mundo, países desenvolvidos, né? Nesses países, a Finlândia, por exemplo, um adjetivo que eu emprego para a Finlândia é que chega a ser um país monótono, de tanta perfeição, de tudo tão correto, que funciona tão bem, que flui tão bem, com organização extrema, com o respeito pelas pessoas, o respeito pelo cidadão, com as práticas de civilidade levadas às máximas consequências, posso dizer. E a Finlândia, ela pertence ao mesmo planeta, ao mesmo mundo em que há países em estado muito precário de progresso em vários sentidos. A Finlândia está inserida no globo terrestre, o mesmo globo que tem um continente como a África, onde há tribos. Não é só na África que existem tribos primitivas, em outros lugares também tem. Mas na África isso ressalta mais porque essas tribos são mais estudadas. Então há várias tribos, né, várias etnias africanas. Uma delas, a tribo dos Banas, por exemplo, que é uma das tribos sul-africanas, a tribo dos Banas, para ter uma noção do grau de primitivismo em que eles vivem, né, como eles acreditam. Isso não é uma crítica à cultura, porque cultura não pode ser criticada. A cultura é o modo mais adequado como eles encontram para viver, como eles concebem as coisas, para ter uma noção do primitivismo que há dessas tribos, da tribo Bana, em comparação com o nosso mundo. No Brasil, por exemplo, um exemplo que tem lá, eles usam uma cuia, uma cabaça cortada no meio para beber água. E essa cuia, eles carregam a cuia na cabeça. A concavidade dela fica em cima da cabeça. A cabeça suja, não tomam banho todos os dias. E essa mesma cuia, por crença que eles têm, ela é higienizada, ela é lavada com urina de vaca. Eles lavam a cuia com a urina da vaca para poderem beber água nessa mesma cuia, como recipiente. E assim acontece. E nesse mesmo planeta em que há esse primitivismo todo, há grandes cientistas acontecendo em vários aspectos da ciência, né? Mostrando como podem empregar seu potencial, ganhando prêmio Nobel, por causa das suas potencialidades intelectuais. E aí veio o autor Huberto Holden, muito respeitado em doutrina espírita, que falou uma vez uma frase célebre. Ele disse que será impossível eu ser feliz enquanto houver um ser humano infeliz na face da Terra. Ele estava falando em relação à felicidade, e esse mesmo teor foi também defendido por outros autores. Mas não só a felicidade, assim também os benefícios que a instrução, que a inteligência nos traz, eles nunca serão benefícios plenos para uma pessoa se ela não empregar para aqueles que não são beneficiados. Então, o espírito instrutor, que foi o autor desse item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra,
é o espírito de Ferdinando, de Bordeaux, Bordeaux em Paris. Quando Kardec fez a organização das ideias, ele recebeu mensagens de vários lugares da Europa, principalmente da França, e médiuns de outros lugares do país mandaram mensagens para Kardec também, e não só mandaram, mas ele também obteve quando visitou outros lugares, porque ele viajou bastante na difusão do espiritismo nascente. Então esse espírito Ferdinando foi o autor da missão do homem inteligente na Terra. E Ferdinando, ele colocou para a gente que ter inteligência significa ter compromisso. Nós, quando temos alguma forma de inteligência, e todos nós temos, não adianta querermos esquivar, dizendo que nós não temos potencialidades, todos nós temos, não importa qual tipo de inteligência, qual tipo de habilidade para alguma coisa, isso significa compromisso com aquelas pessoas com quem convivemos. Inteligência é sinônimo de compromisso. E quando nós aliamos essa noção de compromisso, chegamos ao ponto de desenvolver amor pelas pessoas e temos conhecimento, a somatória do conhecimento com o amor significa sabedoria. Então a pessoa sábia é aquela pessoa que tem inteligência e ela concilia a sua inteligência com a habilidade, com o dom de amar. Então ela desenvolve a sabedoria. O ideal seria que todos nós praticássemos mais isso e chegássemos ao ponto de sermos sábios. Isso é possível, isso existe. Mas o que não falta para a gente é uma quantidade extensa de exemplos de fracassos morais por causa da inteligência. Pessoas que se afogam moralmente em precipícios grandes espirituais por causa do mau uso, do mau emprego da sua inteligência. Exemplos não faltam, né? Pessoas, homens de ciência que dedicam seu conhecimento para desenvolver medicamentos deletérios, para desenvolver técnicas de aniquilação da vida, aborto, por exemplo, que é uma coisa que nós combatemos de forma veemente, inclusive há países, países próximos da gente, aprovando, facilitando a prática do aborto. Isso é uma coisa perigosíssima. Isso aí é um exemplo grande de inteligência destituída de princípios morais. A inteligência que não está caminhando com noções morais adequadas de respeito à vida, de compreensão que um feto é um ser que vive. Isso é um mau uso da inteligência. A pessoa que usa a inteligência para inventar equipamentos bélicos que vão ser empregados nas guerras, gases tóxicos, etc., para poder acabar com outros seres humanos. A pessoa que usa a sua inteligência para aprender a pilotar um avião, para jogar o avião em cima de uma estrutura, para matar vidas. A pessoa que inventa bombas, enfim, várias formas de uso inadequado e impróprio da inteligência. Inclusive em situações pequenas e corriqueiras do dia a dia também. Pequenos estelionatos, crimes movidos por mentira, né? Ou então nós mesmos, usando a habilidade de convencimento, mentimos, levantamos o falso testemunho para nos proteger, para tirarmos benefício de alguma situação. Tudo isso é o mau uso da inteligência, são exemplos de mau uso da inteligência. Mas é muito curioso que mesmo nessas situações de mau uso, as situações impróprias de portarmos de modo inadequado, mesmo assim existe um mecanismo divino de aproveitamento de tudo que o homem faz em benefício do próprio homem. Olha o quanto Deus tem uma inteligência magnífica. É magnífica a inteligência divina. Não há nada que se consiga comparar. Deus usa o mal em benefício da gente. Isso é muito bonito, é muito perfeita a obra divina. Um exemplo disso
é o progresso que a humanidade alcançou, né? Alcança, porque vai acontecer mais situação de conflito, né? Nos casos de gravidade, nas guerras, por exemplo. Não é defendendo que as guerras sejam necessárias, que as guerras sejam fundamentais para o progresso da humanidade. Não é isso. São todas dispensáveis se houvesse entendimento, compreensão, fraternidade, menos ganância, não chegaríamos ao ponto das batalhas cruéis, que são as guerras. Mas já que nós, em nossa pequenez, chegamos ao ponto de promover batalhas tão graves, Deus usa até isso em nosso benefício. Então, a ciência geral, vou dar um exemplo aqui da ciência médica, ela desenvolveu muito após as guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Eram praticadas atitudes atrozes pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, e aquelas coisas foram contabilizadas estatisticamente por eles, e os nazistas eles alavancaram muito conhecimentos científicos de muita coisa. Havia inclusive médicos nazistas que faziam experiências com seres humanos durante a guerra, e essas experiências trouxeram muitos conhecimentos que até hoje são usados na medicina. E assim também em outras áreas, na engenharia, por exemplo, a indústria bélica. E depois da indústria bélica, conhecimentos bélicos passaram a ser empregados também em engenharia, de construção de equipamentos hospitalares, radioativos, por aí vai. Então, é Deus alavancando a humanidade, fazendo progresso científico e também a visão social através da tragédia de guerras. A visão social de entender mais as fragilidades, necessidades humanas e aprendermos a ser mais fraternos, mais solidários, entendermos mais a igualdade. Tudo isso é propiciado pelas tragédias. Deus permite que nós façamos assim. Acontece que muitas vezes somos recalcitrantes, nós insistimos muito nos erros, mesmo com muitos exemplos, com muitas possibilidades de crescimento, né, que vem para nos impulsionar bastante, nós jogamos fora as oportunidades e continuamos insistindo nos mesmos erros. Isso é um problema, mas é comprovação da nossa inferioridade, sempre teremos o nosso tempo. Só retardamos a evolução, a autoevolução, mas ela sempre vai acontecer. Então, voltando ao conhecimento, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 13 deste capítulo, o Espírito Ferdinando fala uma frase muito que encerra todo esse raciocínio. Ele diz: não vos ensoberbeis do que sabeis. Quer dizer, não devemos ficar soberbos por causa do nosso conhecimento, ficar gabando o conhecimento, querendo exibir, querendo aparecer aquilo que nós sabemos. Não, não fiquem soberbos por aquilo que vocês sabem. Suponhamos, sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Isso são as palavras do Espírito Ferdinando. Nós podemos ser sumidade, autoridade máxima de conhecimento em alguma coisa, mas isso não é motivo para a nossa presunção, para a nossa vaidade, para a nossa soberba. Não é. Antes, repito, isso significa compromisso. Nós temos compromisso quando sabemos mais. Portanto, em síntese, o conhecimento ele deve ser par da simplicidade e da humildade, não de presunção ou de orgulho, que é o que nós mais observamos, né, do conhecimento. A missão do homem inteligente na Terra é auxiliar na promoção do progresso. Não importa em que nível ou abrangência o progresso tenha.
Exemplo, Jesus. Jesus. Olha que homem de inteligência ímpar foi Jesus. É Jesus. Mas eu digo foi Jesus porque nós tivemos demonstrações dele no tempo em que ele esteve encarnado aqui na Terra. Jesus, ele deixou evidente para a gente que ele tinha todas as formas de inteligência reunidas nele próprio. A inteligência social, a emocional, a racional, várias formas de inteligência. Ele praticou conhecimentos médicos que só séculos depois passamos a entender. Foi o primeiro grande oftalmologista, foi Jesus. Ele curou os cegos, manipulando produtos. Ele foi o primeiro grande leprologista. Ele curou hanseníase, o primeiro grande ortopedista, fisioterapeuta, que levantou paralíticos da cama e fez caminhar, porque ele conhecia muito bem a ciência e sabia utilizar em benefício das pessoas. Jesus conhecia muito bem o funcionamento do comportamento, da mente das pessoas. O primeiro grande psicólogo, o maior psicólogo que já existiu, segundo Augusto Cury. Conhecimentos da área de psiquiatria, conviveu com pessoas doentes mentais e sabia conduzir suas enfermidades. Embora reunisse tudo isso, conhecimentos de geografia, conhecimentos dos astros, tudo isso que Jesus conseguia congregar nele próprio, apesar de tudo isso, ninguém flagrou em qualquer circunstância uma atitude de presunção de Jesus, uma atitude de arrogância de Jesus por causa do conhecimento. Pelo contrário, ele foi um ser muito humilde que sabia baixar a cabeça para as pessoas que eram tidas como pessoas de respeito. Mas é o exemplo que nós devemos seguir. Às vezes alegamos, mas Jesus é muito distante da gente, ele é muito perfeito para eu seguir. Sim, ele é muito perfeito, mas nós temos que buscar a perfeição, nós temos que ser luz. Ele deixou claro que nós somos o sal da terra. O sal da terra tem o poder de salgar. Olha o que é uma refeição sem sal ou com excesso de sal. Então ele colocou em nós essas possibilidades e deixou claro para a gente o seu exemplo a ser seguido. E é esse exemplo que nós temos que buscar sempre, evocar sempre, para que sejamos pessoas melhores. Aperfeiçoar cada vez mais o nosso conhecimento, não desperdiçar as oportunidades que nós temos, sejam elas com dificuldade ou com facilidade, mas não podemos jogá-las fora e empregar em benefício de nós próprios e dos outros para contribuirmos para o progresso do mundo. Nós não estamos aqui a passeio. Nós temos que deixar um bom legado para a humanidade, para que fique impressa no planeta, no mundo, nas pessoas, a marca do progresso com a nossa contribuição, seja ela grande ou pequena, mas a nossa contribuição positiva. E peço que Jesus, mais uma vez, nos proteja a todos, nos abençoe bastante nesse novo ano que inicia, nessa etapa de desafios em que nossa vida vem atravessando, que possamos sair vitoriosos. Muito obrigado e muita paz a todos. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida,
que Deus te ilumine com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Amado Mestre Jesus, queremos pedir a capacidade de nos expandir nosso amor para todas as pessoas que estão no mundo, expandir nosso amor para as pessoas necessitadas principalmente, que estão passando por momentos difíceis nessa pandemia, pessoas que estão enclausuradas, pessoas que estão com dificuldades familiares, dificuldades financeiras, dificuldades psíquicas, por estarem com medo, por não verem a luz no fim do túnel. Que possamos, Senhor, poder vibrar por essas pessoas que precisam da fluidificação de paz, de harmonia e de amor. Que o Senhor possa enviar seus colaboradores com o amor necessário para suavizar essas passagens tão difíceis que estão acontecendo para cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre conosco em todos os momentos e que as mensagens que aqui foram passadas possam penetrar em nosso coração, fazendo com que melhoremos mais a cada dia.
com que nos sintonizemos mais a cada dia com seu amor e com sua obra maravilhosa que nos faz sempre crescer. Obrigado por tudo, que assim seja.